Penso que você comentou que tem uma visão aí do mundo, da cultura, bem ampliada. É, existe uma diferença entre a arte secular e a arte que o crente pode consumir? Ou tá tudo misturado? Ou você já deu ali uma boa dica de como discernir, mas esse pensamento seu, culturalmente, ele é bem aceito por outras denominações? E se não é aceito, por que que existe essa divergência cultural entre as várias denominações que a gente tem no Brasil? Perfeito, perfeito. Consumo de arte é muito. É um assunto muito polêmico porque as pessoas querem se proteger. Querem Uhum. proteger seus pares. Veja, se eu entendo que tem uma epidemia e que as pessoas são contaminadas quando bebem, especificamente em canecas, o que eu faço? Eu proíbo todas as canecas. Acabou. Ninguém bebe mais em caneca. Ah, mas não são todas as canecas. Não, não importa. Para proteger todo mundo, acabou. Ninguém mais bebe nada em caneca. Percebe, esse exemplo é ridículo, mas ele exemplifica muito bem o que acontece. Tem muita coisa ruim na arte mesmo. Tem muitas obras, muitos filmes, tem uma devassidão muito grande. Então, para evitar que você se contamine, então deixe de consumir tudo. Não veja mais filme, não leia nenhum livro que não seja da Bíblia, não veja nenhum filme que não seja bíblico, não veja nada, porque o conteúdo, o mundo jaz no maligno e agora acabou, não tem, você vai se contaminar. O grande problema dessa mentalidade, que é piedosa, é bonita, é ok, eu quero proteger as pessoas que eu amo. Só que o grande problema dessa mentalidade é que ela é míope. Ela não percebe que a depravação, o pecado, a corrupção não é exclusividade da arte, é exclusividade humana. Nós somos pecadores. Então, você quer olhar para um exemplo de pecador? Olha para o espelho. Você vai ver. Então, você não tem como correr de si mesmo. Para onde eu fujo, lá eu estou. Então, o pecado que habita em mim me persegue também. Então, não é me esvaindo e evitando a caneca, ou a arte, ou a Bíblia, ou, enfim, ou qualquer coisa que não seja bíblico, mas é julgando, analisando, verificando, porque Deus nos deu capacidade criativa para criar arte. Sim. Deus nos deu capacidade intelectual para julgá-la também. E a gente pode usar essa capacidade, esse cérebro maravilhoso que nos diferencia do chimpanzé, do tubarão, do cachorro, nos diferencia. Nós, como seres humanos, temos uma capacidade cerebral muito superior. Então, nós podemos usar essa capacidade para julgar. E com quais os critérios? Existem critérios técnicos, né? Uma boa música, uma música pobre, uma rima rica, uma rima pobre. A gente tem critérios técnicos. Mas minha proposta são critérios espirituais, critérios morais, critérios que vêm do reino de Deus. Um Deus que cria. Deus cria criadores. Nós, seres humanos, somos criadores. E nós precisamos avaliar esse tipo de criação pautados no Criador dos Criadores. E ele é Deus. Uhum. Você falando aí sobre essa questão de, vamos dizer, problemas na cultura, coisas estranhas, coisas que são ruins, né? Eu fico pensando sobre Israel. Parece que houve toda uma construção de muitos milênios, né? Para tentar formar ali uma cultura que, se a gente fosse falar, existe uma cultura que foi construída por Deus, talvez alguém possa dizer que o Velho Testamento foi algo que foi uma tentativa de construir uma cultura com festas, né? Com situações, com rituais, com modelos, né? Com imagens, construída por Deus para tentar formar a ideia naquele povo. E mesmo tendo essa cultura meio que construída por Deus, o que que acabou acontecendo? O povo ficou muito preso à imagem e não ao sentido. Ficou muito preso à lei e não ao coração da lei. Ficou muito preso às festas e não ao ato profético da festa. E aí, quando Jesus chega, parece que uma das barreiras para que ele fosse aceito fosse essa própria cultura enrijecida, endurecida de Israel. E aí, por que, que eu puxo isso? Que assim, a cultura pode ter muitas armadilhas, ou ela pode parecer muito boa, mas no final das contas, o Senhor, ele está caçando ali corações de verdadeiros adoradores
que desejem a esse Deus que está às vezes escondido na cultura, por detrás da cultura, ou em algum lugar. Essa pergunta, onde está Deus? Quem tem esse coração e deseja Deus, Deus quer se revelar. Muitas vezes até através de elementos da cultura. Mas quando a cultura se endurece, se enrijece, ela própria, mesmo parecendo ser boa, ser cristã, ser evangélica, ser católica, ser israelita, ela própria pode se tornar uma barreira para encontrar Deus, né? O que você tem a dizer? É curioso você ter citado Israel, né? Você pega para pensar como que surge Israel como nação. A gente tem o livro de Gênesis, né, que até o capítulo 11 conta a história do mundo, a criação do mundo. Do finalzinho do capítulo 11 para frente, a gente tem a história de Abraão, Abraão e sua família. O chamado de Abraão, a promessa que ele teria vários filhos. E aí a gente vai vendo a história dele, depois de Isaac e Jacó e seus irmãos. E eles vão para o Egito e passam-se 400 anos, eles se multiplicam, então essa descendência de Abraão se multiplica, né? E ainda não tem Israel. Você tem hebreus, pessoas descendentes lá do Ivrim, que é um ascendente do Abraão, né? Você tem essa massa de pessoas que está há 400 anos no Egito. A cultura das pessoas que saíram do Egito no Êxodo é egípcia. As pessoas são egípcias. De mente, de filosofia, de política, toda a religião, a construção cultural das pessoas que saem do Egito é egípcia. Polêmico, hein? Então Deus precisa desconstruir todo o Egito que tem dentro daquele povo. Então vem todo um período ali, a gente está falando de Êxodo, né? Até capítulo 12, Páscoa, 14 eles saem do Egito, 15, Cântico de Miriam. E aí começa um período onde leis vão sendo dadas até o capítulo 20 com os 10 mandamentos. 21 em diante, mais leis específicas vão sendo dadas ao povo. Que leis? Há leis para mostrar o seguinte: tudo que vocês aprenderam lá no Egito, esquece, joga fora. Agora vocês vão aprender isso aqui, ó. Isso aqui é certo e isso aqui é errado. Vocês devem fazer isso aqui e devem refazer isso aqui. Então a desconstrução foi necessária, ou seja, um processo de desculturamento para a criação de uma nova cultura. E essa cultura não é plena, ela vai ser plena lá em Cristo. Jesus, ele é o ápice da revelação. Só que começa, que é que nem um bebê, você não dá um livro de física quântica para um bebê. Você não dá um livro assim complexo para um bebê. Você dá um beabá, você começa a caminhar, começa pouco a pouco com ele, bem devagarzinho, até ele estar maduro, e essa maturidade vem na época de Cristo, que nos ensina como amar o próximo e como amar a Deus.